Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar ao deputado que o projeto 555 ele representa uma grande evolução em relação ao 67. Eu acho que mudanças importantes foram feitas e com base nas audiências públicas, o que reitera o caráter democrático do processo, e nisso registra-se aqui o elogio mais uma vez. Alguns dos pontos que eu salientaria é a questão da participação minoritária, que mais do que a questão do fundo de pensão estatal, né, abre essa caixa de Pandora das SPEs, né, onde o Estado participa minoritariamente, criam-se pirâmides assim, que já existem, né, e eu acho que é uma tentação, e essa talvez seja a próxima crise. Porque nós não devemos aqui olhar para a crise da Petrobras e tentar tapar os buracos. A próxima crise, por definição, deputado, será diferente do que essa. Então nós devemos olhar para frente e tentar montar uma estrutura que melhore a gestão das empresas públicas e das empresas de economia mista em particular. O fim da sabatina aos conselheiros ou ao presidente, dependendo do projeto, é um grande avanço. Quer dizer, elimina o risco da politização do processo e o que eu mencionei no meu depoimento, que seria o assassinato do Conselho de Administração, que realmente simplesmente lavaria as mãos, né? O presidente foi escolhido ali pelo Senado, né? E seria a negação da governança corporativa, né? Acho que os requerimentos para os administradores melhoraram também. Há evoluções, por exemplo, o requerimento de experiência na indústria específica conspira contra a diversidade, que é um fator positivo no Conselho de Administração, então talvez tenha que ser repensado. E acho que talvez estejamos... Falou que conspira contra a diversidade. Contra a diversidade de experiências, a necessidade de atuação no setor, né? Então, experiência setorial. Quer dizer, o Conselho de Administração ele deve incluir pessoas que possam colaborar com a companhia, mas não necessariamente vindo da mesma área, né? Então, por exemplo, a Berkshire Hathaway quis indicar o Warren Buffett para a Coca-Cola. Ele provavelmente nunca trabalhou na fabricação de bebidas, mas sem dúvida nenhuma era uma adição importante àquele conselho, né? Então esse talvez seja um fator de reflexão. Talvez estejamos perdendo a oportunidade de acrescentar um requerimento no único membro de conselho de administração que é representante de alguém, que é o caso do representante dos empregados, né? Então acho que falta um requerimento de formação em governança corporativa prévio. Existe a educação continuada no projeto, que é muito bom, mas o requerimento prévio, né? Então, claramente, se me colocarem para operar um poço de petróleo, eu vou causar um desastre gigantesco. Se colocar um operador de poço de petróleo dentro de um conselho de administração, o resultado não será diferente. Então, acho que isso tem que ser pensado. Dito isso, eu temo que a gente ainda possa avançar mais. Eu acho que o projeto, como nós vemos aqui, talvez esteja focando no varejo dos problemas e não atacando o atacado que a gente poderia avançar um pouco mais, que é no processo de formação das estruturas de governança. Tem um parágrafo dentro do projeto, talvez seja o mais importante de todos, que é garantir ao Conselho de Administração a independência na escolha da diretoria. Esse dispositivo ele é fantástico, altamente importante, e eu temo que ele seja pouco observado na prática. Ele precisa ser mais destacado, porque essa é a essência do que nós precisamos fazer. Nós precisamos empoderar os conselhos de administração para que eles tenham um poder delegado pelos acionistas e o controlador em particular e possam ser cobrados por isso e responsabilizados. E nesse sentido, nós vamos ver a apresentação do secretário aí, que vai provavelmente nos dizer sobre o processo de escolha e de controle desse processo de governança. E aqui é que eu acho que a gente teria um grande espaço de avanço, né? Nós, no meu depoimento na comissão, eu frisei as recomendações da OCDE, que passam, inclusive, pela criação de uma agência única de propriedade estatal, né? Como o Estado de São Paulo já tem, e no governo federal isso funciona de uma maneira multipartite, vamos dizer assim, dentre os vários entes envolvidos. E o que nós podemos ver no passado é que ficaram buracos em relação a isso, né? E
toda a formação dos conselhos e das diretorias, né, talvez necessitassem de uma abordagem una e com uma supervisão em cima dela, né? Então, o que eu mencionei na comissão seria a transformação do que hoje é o DEST, a CEGEPAR e tudo mais, numa agência reguladora de propriedade estatal, supervisionada pelo próprio Poder Legislativo, como são as agências reguladoras de uma maneira geral, e que poderia evitar talvez um outro problema, que é regular os desiguais de maneira igual, né? Pegar a empresa pública que não tem receita e a empresa de economia mista e colocar regras parecidas. Essa agência poderia modular as necessidades de governança para cada um dos casos. E um outro exemplo, que também mencionei naquela oportunidade, é que muita coisa que está no projeto, a Petrobras já tinha, né, e não funcionou. Quer dizer, a questão não é a formalidade, é a essência. E se nós tivermos alguém que é o responsável último pela governança das empresas estatais brasileiras, a essência pode ser cobrada pela sociedade, provavelmente através do Legislativo. Então, eu acho que a gente ainda tem um espaço importante para a gente avançar. A questão das ordinárias e preferenciais é um tema que eu já havia elogiado no Congresso e vejo com muito receio notícias nos jornais de que esse é o único ponto que o governo federal pretende tentar mudar no projeto. É um avanço muito grande, as ações preferenciais são altamente danosas para o nosso capitalismo, nós temos comprovação internacional dos problemas de direitos diferenciados de voto, temos exemplos de sucesso de eliminação desses problemas, como no caso de Israel, como no caso dos próprios Estados Unidos no início do século XX, e nós não podemos perder a oportunidade, no caso das empresas de economia mista, de caminhar no sentido do alinhamento de interesse. Então, deputado, eu faço votos para que o senhor, como relator, defenda esse conceito com unhas e dentes, porque ele é uma evolução muito importante em relação à situação atual, né? Essa preocupação com a própria estrutura da CEGEPAR ou do CODEC, ou da forma como o controlador atua na companhia, ela vai poder responder muitas das coisas que nós estamos debatendo aqui. Como, por exemplo, até que ponto vai a vedação a pessoas do governo participarem. Quer dizer, quando a gente está numa empresa privada, pessoas do acionista controlador participam no conselho de administração. Por que não no governo? E eu respondo, porque no governo nós estamos falando muitas vezes de formuladores de política. Então a régua talvez deva ser que não pode ter formulador de política no conselho de administração. Vamos conseguir escrever isso numa lei? Talvez não. Uma entidade reguladora talvez possa fazer isso caso a caso, né? Bom, o professor Sérgio colocou a questão da precificação da atuação estatal do interesse público, como o Banco do Brasil já faz com sucesso no setor agrícola. Realmente é um item muito bom que estava no projeto do senador Aécio. O doutor Valfredo falou da questão do sigilo. É uma coisa que realmente nos deixa absolutamente pasmos, né? Todos abriram o jornal hoje e sabem que tem reunião do Conselho de Administração da Petrobras, onde vai se deliberar sobre a venda de 25% da BR Distribuidora para um sócio estratégico. E ninguém faz nada a respeito disso, né? Nós temos um problema sério no tratamento de sigilo, tanto quando ele se aplica e quando ele não deve se aplicar, usando os princípios da Lei de Acesso à Informação. Infelizmente, a nossa lei societária, apesar de ser boa, tem uma falha, que é a obrigação de divulgação das atas que gera efeitos perante a terceiros. E os advogados acabam dizendo que nada gera efeito perante a terceiros, ninguém publica nada, e aí a gente gera uma caixa preta que cria a indústria de vazamento e todos os problemas que a gente está acostumado a ver. Com relação ao class action, Valfrido, eu concordo plenamente, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu cito o exemplo da Eletrobras. O fundo Skagen teve prejuízo de $1 bilhão acreditando na Eletrobras, antes da MP 579. A decisão da CVM reconheceu o dano causado pelo governo, mas o Skagen não pode mais entrar com a ação. Ele tinha 5% da companhia lá atrás, quando teve o prejuízo, mas agora não tem mais. Então ele não tem como iniciar a ação. Então é preciso mudar. Concordo que não pode ser excessivo, senão a gente cria a litigância de má-fé, mas é preciso mudar. Esses são os comentários que eu queria colocar, e já vou partir então para as perguntas da plateia, a não ser que alguém queira refletir sobre o que foi falado aqui até agora.
Deputado, algumas palavras antes da gente abrir aqui? Tem duas perguntas, uma mais específica para o deputado e outras pode ser geral. A pergunta mais específica é a seguinte: se nós tivéssemos o TCU, a fiscalização do TCU e do Congresso Nacional, no caso da Petrobras, se tivesse sido eficiente essa fiscalização, porque cabe ao TCU e cabe ao Congresso, em tempo, tempestiva e eficiente, nós estaríamos discutindo esse projeto de lei hoje aqui? Se a resposta for não, não estaríamos, porque ninguém estaria preocupado com isso, esse projeto de lei, ele me parece inútil. Então, eu quero dizer o que com isso? Me parece casuístico, né? A segunda pergunta é uma pergunta para todo mundo, eu gostaria de, ou quem se sentir à vontade. A empresa estatal, ela não existe para uma atuação empresária do Estado como um empreendedor econômico qualquer. Ela existe dentro de uma estrutura de finanças públicas. Até porque, se ela fosse atuar como um empresário qualquer, seria inconstitucional, porque a Constituição não permite isso. Se a estatal ela cumpre um papel dentro das finanças públicas, por exemplo, o Banco do Brasil não vai concorrer com o Itaú, com o Bradesco. O Banco do Brasil vai dar crédito subsidiário, porque é para isso que ele existe. Ele não pode concorrer igual. Se é assim, por que nós estamos falando em atuar em livre concorrência? Por que nós estamos falando em trazer a governança corporativa das empresas privadas para a estatal? Nós temos que ver qual é, tudo bem, a finalidade, ok, isso tem que estar, isso está claro em todas as leis. Então, a estatal não teria que ser pensada de uma maneira então diferente, pensada como finanças públicas e não como atuação empresária do Estado? Olha só, primeiro em relação à fiscalização do Congresso e à fiscalização do TCU, eu diria que há uma formalização desse modelo de fiscalização que está na nossa Constituição, que, de certa forma, é extremamente falho. Porque qual é o papel do TCU? O TCU funciona como um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Mas é um órgão auxiliar sem nenhum tipo de submissão hierárquica. Ele é um órgão auxiliar na medida em que ele traz para a discussão das contas públicas um conhecimento técnico que o parlamento normalmente não tem. Então ele é independente para apresentar a sua opinião e o parlamento, por sua vez, recebe essas informações e julga se ela está correta ou se ela não está correta. Acontece que dentro do que foi até hoje colocado como obrigação de autofiscalização das estatais, existe uma falha muito grande. E, portanto, nós entendemos que esta lei ela vai suprir, inclusive, perante o próprio TCU, as falhas que existem hoje para que as empresas estatais, ao fazer a sua prestação de contas ao Tribunal de Contas, ele tenha obrigação de apresentar dados muito mais precisos. Além de que, passando do campo da prestação de contas, eu diria que esta lei ela atua em outras áreas que vai além da mera prestação de contas, que é a intervenção, como foi colocado aqui, a intervenção no Conselho de Administração, porque esse Conselho de Administração sempre terá condição de fazer uma fiscalização muito mais presente, muito mais próxima e muito mais em tempo real do que o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, quando recebe as contas, é fato que já aconteceu lá atrás. E, além disso, intervém em outros setores, como é o caso, por exemplo, da observância do objeto social da empresa, como é a questão referente à própria prática de licitações e etc. Então, eu não acho que essa lei que ela seja uma lei dispensável. Eu acho que, de fato, existe uma lacuna que precisa ser preenchida, que regulamente melhor no âmbito da governança das estatais, como ela deve funcionar. E acho que a lei está se colocando nesse sentido. Claro que eu sei que aqui existem posições divergentes em relação ao que está no primeiro projeto. É importante que se diga que essa lei ainda terá um trâmite longo no Congresso Nacional. Ela agora está no Senado
depois irá para a Câmara. E eu confesso aos senhores que essa lei, ela em momento nenhum, apesar de, sem dúvida, ter um certo casuísmo, em função de que a provocação para que a comissão fosse instalada está muito vinculado à ideia de dar uma resposta a esse escândalo da Petrobras. Mas, por outro lado, nós também temos uma situação muito clara no sentido de que esse debate ele vai ainda acontecer e, claro, contando aqui com a participação da academia, com a participação dos setores outros que cuidam da matéria, para que possamos contribuir de fato com a lei que venha ajudar a vida das estatais e a sua relação com o governo brasileiro. Nós temos, Edson, dois pontos que você menciona. A questão da supervisão das empresas estatais hoje é uma teia de aranha. Cada empresa estatal tem que reportar a uma dezena ou mais de entidades que geram um processo chamado Deixa que eu deixo. Eu, na minha experiência recente, indaguei uma vez sobre uma auditoria interna que havia sido cancelada e recebi como resposta: o TCU já está olhando isso. Então é necessário e urgente uma reestruturação do sistema de controle. Com relação ao interesse público, eu acho que isso coloca uma outra dúvida, que é o seguinte: e quando o interesse público acaba? Porque nós temos a criação de empresas estatais aí, tem que ter o interesse público, às vezes ele acontece no momento, acontece depois, né? Eu mesmo participo hoje do Conselho de Administração da CESP, não sei se existe ainda um interesse público em que essa empresa seja estatal. Então, uma entidade de controle da propriedade pode se perguntar isso recorrentemente, que é o que está faltando. Passo a palavra para a Ana Novaes. Eu queria só fazer uma provocação para você mesmo, Paulo. Como é que você vê a transição, por mais que seja simpática, one share, uma ação, um voto, essa projeto de lei também pega as empresas estaduais. Aí eu fico pensando na CEMIG, que o Estado de Minas Gerais, que está vendo esse projeto lá no Congresso, que na lei lá na Constituição de Minas, diz que você tem que ter 2/3 de aprovação na Assembleia para privatizar a CEMIG. Além disso, tem que ter um referendo popular para privatizar a CEMIG. Aí, daqui a 10 anos ou 3 anos, eu não sei como é que é, o Estado de Minas é o controlador, vai dormir controlador, e no outro dia as PNs são convertidas para OEs, ou o Estado de Minas tem que comprar tudo. Eu fico pensando, será que isso não é motivo de... Vai ser uma confusão no mercado, porque eu, se tiver no mercado dessas, não acredito que isso aí vai ser posto. Então, eu queria pensar como é que vocês vão fazer a transição. Seria ótimo a Petrobras privatizada, hein? Não sou contra isso, não. Mas eu queria... Como é que isso está no projeto de lei? Ana, eu respondo a sua provocação da seguinte maneira. Nós temos muito medo de tratar isso no Brasil. E existem precedentes no mundo onde isso foi feito. E eu faço mais uma vez referência ao que aconteceu em Israel e, no sentido contrário, o que está acontecendo na França e na Itália agora, onde você está dando controle para as pessoas que têm ação há mais tempo, dando duplo poder de voto. E isso muda a estrutura de controle também. Da mesma maneira, quando foi feita a privatização, em 97, retirou-se o direito de tag-along, que também mudou os direitos de propriedade em relação às companhias. Então, no caso da Petrobras, as pessoas dizem: a Petrobras vai perder o controle. Não, não vai. O governo federal tem 48% da companhia, com a Previ tem 52%, e se converter PN com desconto de 5% ou 10%, que tem precedente no mercado, mantém o controle sem botar um tostão. Na CEMIG, tudo bem, né? Não é assim, você sabe, até a comunidade europeia tentou, acho que não faz muito tempo, há uns 6 anos atrás, acabar com as PNs e com os votos mútuos e tudo. Foi até a ideia do francês. Depois de 2 anos de estudar, desistiram. Não. Porque são muitas formas de estrutura piramidal, você sabe, de desvio de one share, one vote. Mas, olha, a gente vai dar uma confusão esse negócio danada. E depois é só isso não. Como é que é a Petrobras no próximo aumento de capital? O governo não tem dinheiro para nada. Aí, no próximo aumento de capital não vai ter mais gente. Inclusive não pode nem ter aumento mais em barril, porque precisa do caixa. Barril não é caixa. O aumento de capital está chegando já. Tá. Ali só se identifica. Rapidinho. Às vezes, quando você tem um artigo da Constituição 73, parágrafo 1º, que fala do interesse público, né? Eu acho que nós temos 2 experiências exitosas de como superar essa questão, que é o modelo de governança da CEMIG, tá? Por motivos que o investidor privado
no capital total teve um poder suficiente para pressionar por esse modelo, e a Telec. Tem até dirigente aqui da CEMIG e assessores que podem confirmar isso. Ele contorna o conflito de modicidade de preço e tarifário, do interesse, né, do agente predador, que é investidor privado, esse animal selvagem, você consegue. E você também consegue resolver nesse modelo investimento que não possa ser abaixo do OC, que é o custo médio ponderado de capital. Aí você também cria uma barreira, você cria uma fronteira dentro desse arcabouço legal. Então eu acho que a gente tem que estudar com mais profundidade esses dois modelos. Um já está testado, ele é reconhecido pelo mercado, pela quantidade de analistas de instituições financeiras que cobrem. E de 2012 para cá na Telec, eu participei desse processo, na negociação com o governador para esse modelo, e começa a ter reconhecimento na sociedade e começa também a ampliar. Foi uma ideia que eu sempre levei lá para a Eletrobras durante 5 anos, não consegui convencer os benefícios. Por quê? Setor de infraestrutura com utilização intensiva de capital precisa do capital privado, da mesma forma que financia seu déficit público. Então, o investidor, para financiar o déficit público, o governo, qualquer governo, trata bem esse investidor, que é um superávit de 3%. Da mesma forma, ele poderá dar esse tratamento, aí você consegue resolver a questão do disclosure. Os analistas têm todas as informações, ou quase todas, da CEMIG, e passa a ter agora da Telec. Então, esses dois modelos foram modelos que foram criados para contornar a administração de preços regulados. No caso específico, são dois setores. Os preços, eles estão aonde? Na agência de regulação, que é diferente da Petrobras. Não adianta essa lei que não vai resolver o problema da Petrobras, porque o papel aceita tudo a nível de investimento. Quando você coloca determinadas premissas, Pasadena não ia passar, muitos outros investimentos não iam conseguir passar. Então, se quer criar uma lei, cria uma lei onde realmente você consiga evitar esse tipo de problema. As empresas privadas geralmente contam no documento o quê? No acordo de acionista ou no acordo no acordo de acionista. E no acordo de acionista você tem nível de endividamento, você tem a tua rentabilidade. Imagine, a Eletrobras ia conseguir aprovar a Angra 3? Não ia conseguir aprovar, porque não dá rentabilidade nem das ações da classe A e B preferenciais. Então, eu acho assim, a contribuição que nós podemos dar ao projeto de lei no Senado é esta: olha, esse projeto vai criar uma grande confusão e não vai resolver. Nós temos dois exemplos, assim, de ver lá, vai lá, o Aécio Neves, que está lá no Senado, ou perguntar o atual governador, que é de outro partido, e perguntar ao dirigente, vai mudar alguma coisa na gestão da CEMIG? Não faz. Eu acho que o seu ponto, ele conversa com o que a doutora Cláudia mencionou sobre carta compromisso ou contrato de gestão. Né? É uma maneira de empoderar a administração. Eu queria ouvir a doutora Cláudia nesse ponto. Mas isso tem que descer no estatuto. Se você não descer no estatuto, você não consegue. Tanto em relação a esse ponto quanto que foi anteriormente colocado, eu acho que é uma questão assim, tem uma dicotomia, uma dubiedade intrínseca mesmo da atuação das estatais, e é um desafio, assim, acho que os desafios têm que ser enfrentados, mas acho que é um desafio muito grande você querer, de fato, assim, delimitar o que é
esse interesse público que justifica, assim, trazer ele para um nível de concretude e traduzir isso em ações efetivas, inclusive para efeitos de precificação e decisão de investimento, porque é disso que se trata. Quer dizer, o investidor ele vai ter a clareza e tomar a decisão de comprar uma ação de uma empresa estatal se ele conseguir enxergar qual é o horizonte de atuação e de resultado. E do ponto de vista do administrador, do poder público, o que ele cobra dos administradores das estatais é a consecução daquelas políticas públicas que estão determinadas. Então, a gente pensa, em São Paulo, você tem empresas diversas, você tem uma Sabesp, eu faço parte do Conselho de Administração da Sabesp. A Sabesp é uma empresa que hoje tem uma agência reguladora que determina qual é a tarifa que tem que ser aplicada. Então, a decisão da tarifa aplicada pela Sabesp não é tomada no Conselho de Administração, mas a decisão de investimento é tomada pelo Conselho. Então, o que vai entrar depois na base na base de ativos considerados para tarifa? Também depende de como você trata isso no âmbito do Conselho. O governo tem interesse que você, ora, o interesse demanda que você vai investir na universalização de esgoto, ora, demanda que você vai investir em soluções emergenciais de crise hídrica. E assim, não é legítimo o acionista controlador direcionar essa atuação em determinados momentos. Então, me preocupa, assim, é uma discussão muito pesada em cima dessa questão, quando tem outras questões que perpassam isso e que são igualmente difíceis de enfrentamento. Essa questão do subsídio. Lá atrás, o Estado tinha bancos. A partir de determinado momento, se viu que a experiência não era adequada. Então, hoje o Estado não tem mais bancos, né? Mas o Estado tem uma agência de fomento. A agência de fomento tem uma atuação subsidiada. Como é que isso está? Você tem instrumentos, você tem fundos de equalização de juros, você tem fundo de aval. A partir do momento que tudo isso esteja clarificado, eu acho que é importante. Por isso, assim, esses instrumentos, eu acho que a gente deveria mesmo aproveitar esses instrumentos que a gente consegue enxergar como efetivos. Quer dizer, vamos tentar, então, lá atrás, se tentou o contrato de gestão, não funcionou, a carta compromisso, no sentido de você tentar dar um pouco mais de objetividade, de concretude para essa atuação e delimitar, é um pouco o exercício que a gente faz quando você vai discutir em assembleia a questão de conflito de interesses ou determinar em notas explicativas o que é uma operação por partes relacionadas, se aquilo é equitativo ou não é equitativo. Quer dizer, todos esses conceitos e instrumentos já existem, a gente pode tentar trazer isso para esses instrumentos que tenham essa efetividade. Eu acho assim que essas soluções que no primeiro momento são mais impactantes e de vetos, proibições e tudo, eu tenho um pouco de dúvida da factibilidade disso. Acho que pode até interditar a possibilidade da própria aprovação mesmo da lei e depois uma dificuldade muito grande de materialização. E em se materializando, eu tenho dúvida de em que medida isso de fato atinge o objetivo almejado. Eu queria um ponto para você, Mauro, um ponto também para o deputado. Primeiro, para o deputado, eu não conheço o projeto, mas não me parece que ele vai além no que diz respeito à responsabilização aos membros do Conselho. E ignora que em estatais não há diretor hoje, lamentavelmente não era assim no passado, que não tenha um deputado. Desde aquele seu colega que falava, eu quero aquela diretoria que fura poço, a que me deram não é boa não. Agora, quem é a mãe do Cerveró? Porque por aí vai. Então eu acho importantíssimo, se vai haver uma lei, que essa responsabilização suba, e suba duramente, porque no fundo a classe política tem altas culpas no que está acontecendo. Negocia-se com o Congresso, com o Legislativo, o senhor sabe, a indicação desses cargos para a governabilidade do governo. Está aí nos jornais. Vai-se fazer uma lei e não se toca no assunto. Então esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. O segundo é um pouco dentro daquela sua reflexão, Mauro, sobre a SESC. Eu acho que talvez toda estatal deveria ter uma voz, um pio e uma data marcada para morrer. Que ao se aproximar, aí sim, uma discussão pública poderia dar um prazo. Não, ainda é estratégico estarmos no setor de petróleo. Aí, Ana, talvez ainda seja mais 10 anos, mais 5,
ou que seja. Não tenho nada contra o quê? Não, Estou preocupada com a porque a grande maioria que correspondeu a uma necessidade no momento histórico, hoje não tem a menor necessidade, como a gente sabe. Houve uma mudança total na configuração institucional do país. Nós estamos cevando uma organização econômica anacrônica e que dá nisso que o professor Edson aqui colocou, os híbridos. Quer dizer, e aí eu acho até que com uma solução transitória, algo na linha alemã, assim, de um conselho de representatividade, onde pudesse ter empregados e outros, diferente de um real conselho de gestão, que você também tocou. Como é que o representante dos empregados da Petrobras, operador de sombra, vai para o conselho? A primeira coisa que faz é vazar tudo para o sindicato. Como é que você vai discutir acordo coletivo de trabalho no conselho com representantes dos empregados? Há uma coisa estruturalmente incorreta nisso. Então são essas duas reflexões. Deputado, gostaria de... Olha só, primeiro eu acho que nós temos que partir de um pressuposto que nós estamos em um sistema que definitivamente não deu certo. Não é possível que tenha acontecido o que aconteceu na Petrobras e a gente vem aqui dizer, olha, aconteceu, mas foi um acaso e vamos deixar tudo do jeito que está. Se nós errarmos na tentativa de elaborar essa lei, ainda assim estaremos acertando na tentativa de acertar. Porque não dá, para ficar as coisas do jeito que está, não, mas aí é isso mesmo, não adianta fazer uma, não adianta fazer duas, não adianta fazer 5 leis, porque nunca vai resolver esse problema. Não dá para ser assim, não dá. Então, se é desse jeito, deixa do jeito que está, continua acontecendo do jeito que está acontecendo, vamos começar a achar que o petrolão é normal e por aí a gente vai. Nós temos que enfrentar, não tem jeito. Eu sou o relator da lei. Pode ser que daqui a 10, 15 anos, fale, olha, aquele cara fez um relatório absolutamente imbecil. Eu arco com ônus, paciência, mas eu vou tentar. Eu tenho que tentar. O senhor falou que, que a lei não impediria que a compra de Passadina fosse feita. Eu penso que essa afirmação é questionável, porque se nós tivéssemos um conselho independente, é óbvio que pessoas de bom senso veriam que aquilo ali se tratava de um ato de corrupção. Se as pessoas ali não estivessem comprometidas, todas elas, com um projeto, com um processo de corrupção que estava ali sendo engendrado, é óbvio que Passadina não teria sido adquirido. Então o propósito, o projeto de Aécio, até ontem conversei muito com ele sobre isso, o projeto de Aécio, ele tenta botar um número enorme de membros independentes do Conselho de Administração, que eu acho que é difícil. A OCDE até já definiu o que seja de fato um membro independente do Conselho. E nós temos nos apoiado muito na busca da identificação desse personagem, do membro independente, como sendo aquela figura que de fato possa atuar ali no Congresso, ali naquele Conselho, como um instrumento permanente de vigilância. Porque é óbvio que vão existir dentro do Conselho pessoas que são mais ligadas ao Executivo, pessoas que são mais ligadas a um ou outro setor, aos empregados, etc. Mas o membro independente, esse terá condições de exercer de fato uma fiscalização. E temos que confiar nesses instrumentos que nós temos, que não são de fato muitos, para evitar uma coisa desse tipo. Agora, a gente tem nesta lei mais do que esta noção de só mexer no Conselho de Administração, é mais do que isso. Nós temos, a lei atua no sentido de vedar a participação de várias figuras de natureza política no Conselho, e acho que, de fato, essa questão das indicações políticas do Congresso é uma coisa terrível, né? Eu tive a oportunidade de falar para o Renan, falei, olha, eu acho que a sua declaração, logo no começo, quando ele falou, não, que nós vamos agora trazer os diretores das estatais que forem indicados, vão ter que ser sabatinados aqui na Câmara, aqui no Congresso. Imagine, primeiro de tudo, que nós temos no Brasil cerca de 142 estatais.
Se cada um tiver aí por baixo 10 diretores, são 1.420 diretores. O Senado não faria mais nada a não ser ficar ali fazendo sabatina com esse povo. Então, e acho que aquilo, em determinado momento, até trouxe para esse debate sobre a lei um estigma ruim, porque parecia que, como alguém aqui já falou que a lei tem um aspecto casuísta, essa frase do Renan trouxe para a lei a ideia de que nós estamos fazendo um projeto para tirar da presidente o direito dela indicar diretor de Petrobras e nós, deputados e senadores, podemos fazer essas indicações. Isso é um absurdo, isso é um despautério, uma loucura. É claro que isso não pode acontecer. Agora, obviamente, que também não será com esse projeto de lei que nós vamos mudar a Constituição e resolver o problema do Brasil. Nós temos um parlamento extremamente fracionado, pulverizado em 30 e tantos partidos, e isso traz uma dificuldade enorme para que se constitua a maioria, e nós temos visto aí que os meios mais ilegítimos têm sido utilizados de compor essa maioria. Claro que não vamos resolver isso nessa lei, claro que não, mas nós teremos aqui condição sim de avançar significativamente, e quero dizer a todos que estão aqui, nas suas mais diversas áreas, o projeto está no Senado. Tasso Gereissati foi o presidente da comissão e é o relator no Senado. Eu fui o relator na comissão e seria o relator na Câmara. E, naturalmente, que desejo muito, mas muito mesmo, que todos continuem ao longo dessa tramitação a trazer as suas contribuições, a trazer a sua ajuda, o seu apoio, para que a gente possa transmitir para o corpo legal realmente a experiência de pessoas que estudam a matéria, outros que vivenciam no dia a dia a realidade das estatais, outros que vivem a fiscalização, como é o caso aqui da doutora Pouto, e possamos, de fato, construir uma lei que que certamente não vai eliminar a corrupção. Não vai eliminar, mas será mais um instrumento importante para combater esses desvios que acontecem frequentemente nas estatais brasileiras. Como o professor Sérgio Alberto mencionou no início, nós já vemos defendendo a adequação de uma lei, um regime jurídico próprio para as empresas estatais, que já vinha muito sendo exigida, mencionada pela Constituição, mas que não havia ainda sido implementada. Portanto, seria importante que não fosse perdida essa oportunidade de fazer uma lei de fato ambiciosa, tendo em vista a situação de crise no país. Eu queria fazer só 2 perguntas ou comentários, dentre tantos possíveis, focados na temática de governança corporativa. A primeira delas diz com um dispositivo de lei que traz a obrigatoriedade da arbitragem como meio de resolução de conflitos em sociedades de economia mista. A pergunta vem justamente porque a arbitragem é muitas vezes mais rara e, portanto, pode constituir um meio de se dificultar o acesso à justiça por parte dos investidores, e também tem um caráter sigiloso que vai de encontro ao objetivo de publicidade legada às empresas estatais. Então fica a pergunta por que dessa obrigatoriedade em vez de um regime alternativo que faça a possibilidade ao investidor de se pleitear o acesso ao judiciário ou à via arbitral em forma de se aumentar o controle sobre as empresas estatais. E o segundo ponto Perdoe, eu não entendi. Você é a favor da arbitragem? Eu seria a favor da abertura da possibilidade do investidor poder recorrer alternativamente, conforme o seu juízo, à arbitragem ou à via judicial. Penso eu que a obrigatoriedade da arbitragem como meio... E ainda assim, a arbitragem, caso fosse utilizada, ela teria que ser necessariamente pública, tendo em vista o valor fundamental da transparência, sobretudo quando ligada à atuação estatal. Então, eu acho que é muito perigosa a obrigatoriedade da arbitragem, de modo geral, e em particular em razão do sigilo que vem sendo associado às arbitragens no Brasil, inclusive na área de mercado de capitais. No segundo ponto, diz respeito à questão tão exaltada da crescente independência do Conselho de Administração. Então, acho que há algumas dificuldades nesse sentido. Primeiro, que o percentual fixado, já foi mencionado, ele é relativamente baixo, né, 20% do Conselho de Administração, mas mais importante que isso é o fato de que
O conceito de conselheiro independente é um conceito de origem anglo-saxônica e cuja aplicação em países com controle concentrado é muito complicada, porque quão independente será um conselheiro que é indicado pelo governo e destituído pelo governo a qualquer tempo? Primeiro ponto, seria necessário então amarrar essa definição que não vem suficientemente amarrada, porque se utiliza a ideia de que o conselheiro, de um modo geral, é o conselheiro independente, aquele independente da empresa e não necessariamente independente do governo. Então, alguém que tenha contratos com o governo, inclusive subsidiados, seria alguém considerado independente porque tem relação com aquela empresa estatal específica, mas não é essa ideia de independência com relação ao acionista controlador. E isso vem, inclusive, o foco na independência, embora modesto, ele vem em detrimento de um mecanismo, esse sim muito claro na nossa tradição de governança, que vem na Constituição, que é a ideia de representação dos acionistas minoritários. Está na Constituição. Aliás, até na evolução, as estatais foram pioneiras nesse mecanismo, mas a redação atual, ela corre o risco, caso seja vetada a ideia de uma ação de voto, de inclusive representar um retrocesso relativamente ao regime da Lei 6404. Ela não, inclusive, ela repete a redação inicial, que inclusive não contempla o mecanismo de representação dos preferencialistas. Então, uma ideia seria dos mínimos, é claro, repetir a redação da Lei 6404, mas inclusive contemplar a ideia de uma representação dos maiores acionistas minoritários, porque esses são, ao menos, estruturalmente independentes, já que não são eleitos pelos acionistas controladores. Deputado, antes de ouvir os seus comentários, vamos ouvir os dois outros inscritos? É melhor, né? Primeiro ali atrás, Arthur, depois o senhor aqui. Eu acho que o pano de fundo, pelo menos das suas colocações, é a questão do aparelhamento do Estado e não da governança. Nós estamos assistindo como obter capital através das empresas do Estado, através de um aparelhamento lícito, ilícito, aparente ou não aparente. Nesse sentido, o que eu coloco aí para o debate é a questão do conselheiro remunerado e também do seu suplente. No meu entendimento, o conselheiro é inalienável, então não há necessidade do suplente. E o suplente remunerado, para mim, é mais um mecanismo de aparelhamento do Estado. São só considerações a serem feitas e também trago à tona esse debate de todo o arcabouço da governança, se fosse aplicado às estatais, por si só já seria suficiente, se a questão do aparelhamento fosse barrada. Ok. Então eu separaria essas duas questões. Tá. Obrigado. Última colocação aqui. Meu nome é Arno Maia, sou conselheiro associado aqui, economista. Bom, crise de governança, deputado, não são um privilégio nosso, né? Crise de governança corporativa. Nós pensamos nos anos 2000, nos Estados Unidos, com as fraudes contábeis, né? Tiveram um problema de governança enorme, americanos. E ali aquela crise de governança resultou na lei Sarbanes-Oxley. Espero que aqui nós também conseguimos gerar uma lei, talvez Arthur Maia. Mas o que eu quero dizer aqui, levantar aqui, é uma questão que apareceu em várias intervenções. Eu sou cético em você criar novos órgãos de fiscalização, novos órgãos de regulação das empresas estatais. Nós temos um montão, certo? Temos o TSU, CGU, DESC, temos o auditor externo e tantas outras entidades que ficam em torno das empresas estatais e fora das empresas que estão fiscalizadas. Né? Também sou cético em resolver o problema no nível do Conselho de Administração. Como conselheiro, ex-conselheiro, eu percebi que no Conselho as informações que chegam ao Conselho são extremamente filtradas. Né? Chega ao Conselho, cria um pouco diretivo perto que chega. Então, tendo dito isso, eu acho que nós temos que descer um pouco no processo da formação de estrutura de governança que você mencionou, né? E olhar para as áreas de governança que são muito importantes nas empresas privadas ou assistência. Né? Nós resumimos o sistema GRC. Né? As empresas estatais deveriam ter, e a lei deveria talvez fazer menção a isso, né? Ter uma área de governança forte, uma área de controles internos forte, uma área de gestão de riscos forte, uma auditoria interna forte, claro, a área política também, e
preferencialmente que essa estrutura toda de controle de governança fosse vinculada ao Conselho de Administração. Né? A auditoria interna já é vinculada ao Conselho de Administração na maioria das empresas. Mas é importante que essas estruturas internas de controle, que efetivamente vivem, conhecem mesmo, tenham acesso ao Conselho de Administração. Tá. Registrado, eu tenho 3 minutos para ficar pontual no meu atraso. Eu abro para as colocações finais de todas, com a palavra final do deputado. Professor Sérgio, algum comentário? Não, acho que eu vi mais gente. Doutora Cláudia? Não, só comentários, acho que eu já fiz todos, mas só a título de informação, essa questão da suplência, que não temos suplente no Conselho de Administração, só no fiscal. A remuneração é por participação em evento, então essa questão não se coloca. E isso do filtro, né, da forma como a informação vem filtrada no Conselho, eu acho que realmente é dos grandes desafios. A gente enfrentou parte dessa questão estabelecendo alçadas decisórias. Então, contratos que representem um percentual dentro de um determinado valor aí de PL ou de capital tem que obrigatoriamente ir para o Conselho e ir para o Conselho com um grau de análise, de documentação que permita ao Conselheiro analisar. É lógico assim, uma coisa é materialmente o que vai, outra coisa é a forma como vai. Mas acho que uma das maneiras de endereçar isso é descrever claramente no Estatuto essas alçadas e o nível de informação que precisa estar para a deliberação no âmbito do Conselho. Uma última reflexão, dizer que, na minha opinião, nós precisamos de uma intervenção regulatória. Se a disciplina posta aí existente fosse suficiente, teria detectado, prevenido o problema que nós estamos vivendo. Não é suficiente, o problema aí está. Deputado, 1 minuto de palavras finais. Obrigado, gente. Eu vou dizer a vocês que eu acho fundamental, quando está redigindo, fazendo parecer de uma matéria significativa, importante, polêmica como essa, a gente possa ouvir as partes envolvidas, sobretudo a academia, etc. Foi assim durante um projeto muito polêmico que eu relatei, que foi da terceirização, e esse é uma coisa muito semelhante a nível de problemas. Então, eu quero dizer, em relação ao que a Mariana falou, que essa ideia da arbitragem foi justamente para dar mais celeridade às decisões. Mas, obviamente, que podemos pensar em uma alternativa, mas o que modulou a decisão foi para que se desse mais celeridade. Acho que, em relação ao conselheiro independente que falou, pode ser tirado, ser colocado a hora que o executivo bem quiser, podemos pensar na ideia do conselheiro com mandato, e não como uma figura que possa ser nomeada. O conselheiro com mandato, ele terá muito mais autoridade para manifestar as suas posições. Em relação ao Arthur, eu acho que o aparelhamento é justamente um dos males que tem que ser combatido através da boa governança. Hoje não há dúvida que está acontecendo um profundo aparelhamento das estatais por máquinas partidárias. E óbvio que a governança tem que cuidar de enfrentar esse problema. Por isso é que a lei fala tanto de você tentar dar menos, tirar essa fulanização que hoje existe em todas as estatais brasileiras. Você falou aqui da remuneração também, eu acho que é importante que a gente pense também nesse assunto. E o Arnold dizendo que não, apenas para dizer que não há nenhum, a lei não cria nenhum órgão novo. A lei apenas estabelece um modus faciendi desses órgãos atuais, que já são aí o próprio Conselho de Administração das Empresas, e dá a eles uma série de diretrizes novas. Então, basicamente é isso, até para não ser muito desorganizado com o tempo, quero agradecer ao convite, prazer muito grande estar aqui. Eu quero um e-mail para mandar a cópia do projeto para todo mundo e dizer que espero que esse debate que estamos fazendo aqui continue a acontecer durante as várias audiências públicas que acontecerá durante a minha relatoria na Câmara dos Deputados. Atualmente o projeto está na mão do Tasso Gereissati, lá no Senado. Espero que ele seja logo votado e chegue na Câmara.